estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, minhas amigas e meus amigos. É com imensa alegria que nós retomamos aqui o estudo de O Livro dos Médiuns para a continuidade do nosso aprendizado. Este é o programa de número 36 da série Estudando o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 9 da segunda parte, e o tema é Lugares Assombrados. Este é o segundo programa que nós trataremos deste tema, ou desenvolveremos esse capítulo. No programa anterior, nós fizemos referência ao item 132 de O Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec diz das manifestações espontâneas que acontecem e sempre aconteceram em todos os tempos, e que a presença ou a intenção de alguns espíritos se apresentarem ou darem mostras ostensivas de sua presença em certos lugares, deu a ideia de que existem lugares mal assombrados. Todo esse capítulo, Kardec desenvolve o tema, faz uma longa entrevista com os espíritos, procurando saber da veracidade da questão dos lugares assombrados. O Kardec avança nesse assunto exatamente porque é de uma temática espírita, e Kardec também busca desvendar as relações do mundo espiritual com o mundo material. Ele queria saber se existem efetivamente lugares mal assombrados. Nós vamos concluir que não existem lugares mal assombrados. Toda tese desenvolvida pelos espíritos junto a Allan Kardec é de que existem espíritos em todos os lugares. Então, onde nós estivermos, existem espíritos. Mas muitas vezes, por causa do lugar, às vezes mais afastado, mais silencioso, tem-se a ideia de que existem lugares mal assombrados. Mas, efetivamente, os espíritos podem, em certos lugares, insistentemente darem mostra da presença deles, o que faz com que o leigo pense que existam lugares mais mal assombrados. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, temos que superar esse entendimento para compreender que realmente em muitos lugares que nós possamos considerar como lúgubres, né, realmente ali podem existir espíritos, e que dariam a manifestação da presença, mas não utilizar a expressão mal assombrados. São lugares frequentados por espíritos, como a nossa casa é frequentada também por espíritos. Então, Allan Kardec, nesse item 132, faz a primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Apenas para recordar, os espíritos respondem a Kardec: depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos, os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. A segunda pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos nessa enquete, buscando entender os lugares de predileção dos espíritos, é no seguinte sentido: os espíritos errantes têm lugares de sua predileção? E aí é importante nós entendermos a pergunta, quando Kardec indaga se
espíritos errantes têm lugares de sua predileção. O que são espíritos errantes? Porque a palavra errante no dicionário significa aquele que anda sem destino, o nômade. Mas não é nesse sentido que a palavra errante é empregada pelos espíritos. Na doutrina espírita, a palavra errante tem um significado muito específico. Allan Kardec vai utilizar a palavra errante no sentido de espírito não encarnado. Na introdução de O Livro dos Espíritos, é que ele define a palavra, ou como a palavra será empregada nos postulados espíritas, na doutrina espírita. Então, Allan Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, diz: os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. E aí ele está se referindo a toda a população invisível que se move em torno de nós. Allan Kardec, ainda na introdução de O Livro dos Espíritos, utiliza uma expressão estado de erraticidade. E aí, lá na questão 225, para entender esse estado de erraticidade, na questão 225 de O Livro dos Espíritos, ele indaga: a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Então ele queria saber se os espíritos errantes, ou aqueles não encarnados, seriam espíritos inferiores. E os espíritos respondem a Kardec que não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. Na questão 226, ainda de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E os espíritos respondem que sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, veja bem, a palavra errante significa espírito fora do corpo físico, não encarnado, desencarnado. Todos os espíritos que estão fora do corpo físico e que poderão vir a reencarnar é designado genericamente por espíritos errantes. Então, estado de erraticidade é aquele tempo que o espírito passa no mundo espiritual antes de uma nova reencarnação. Qualquer espírito. Espírito superior, espírito inferior, espírito bom, espírito mau. Qualquer espírito. À exceção dos espíritos puros, que é o que Allan Kardec obtém como orientação ou resposta em O Livro dos Espíritos. Então, se o espírito vai reencarnar, ele é chamado de errante. Embora na introdução aqui de O Livro dos Espíritos diga que eles não ocupam a região determinada e circunscrita, nós vamos encontrar na literatura mediúnica informação de que existem cidades espirituais, várias regiões em que abrigam espíritos inferiores ou espíritos superiores, como umbral e colônias espíritas elevadas. O que, na verdade, Kardec pontuou aqui não está relacionado a isso, às diversas situações ou lugares que os espíritos podem ocupar. Quando ele diz os espíritos não ocupam, os errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, ele está querendo dizer que eles não ficam presos a um lugar, a uma região determinada e circunscrito a um certo espaço. É isso, não quer dizer que eles não se reúnam.
em lugares de predileção. Eles estão espalhados por todos os lugares no planeta Terra e fora do planeta Terra. Então, aqueles que estão por reencarnar são chamados de espíritos errantes. Não é quem errou, não é quem está em erro, e nem é aquele que anda sem destino. Como disse, é uma expressão que vai designar espíritos que estão por reencarnar, ou que poderiam reencarnar, independente do tempo, se é daqui 1 ano ou se é daqui 500 anos. Se o espírito ainda pode reencarnar, ele é considerado genericamente como errante. E é isso que Allan Kardec, na pergunta número 2, do capítulo que nós estamos estudando, do capítulo 9 de O Livro dos Médiuns, na pergunta número 2, ele pergunta: tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? É mais ou menos a pergunta que nós já estudamos em O Livro dos Espíritos agora rapidamente. E os espíritos respondem a Kardec. O princípio ainda aqui é o mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece o ensejo de praticarem o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por certos lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Aqui os espíritos esclarecem para Allan Kardec que quando o espírito está desprendido dos interesses materiais, ele vai buscar lugares em que ele possa progredir, fazer o bem, exercitar o amor, vai para junto daqueles com os quais ele pode trabalhar em benefício do próximo. E em trabalhando, conquistar a sua evolução. Ou seja, aqui os espíritos nos convidam para, quando nós nos desprendermos dos interesses materiais, nós buscarmos o nosso progresso, não ficarmos presos a lugares. Mas para que isso possa acontecer depois da desencarnação, nós já temos que ter um certo desprendimento, um desapego dos bens materiais. Aqui, bem entendendo o que estamos querendo dizer, não é desvalorizar ou desmerecer os bens materiais, não é isso. Nós temos que respeitar, dar um bom uso ao dinheiro, aos objetos que possamos ter, ou seja qual for o ambiente que nós estejamos colocados. Não termos apego, mas valorizarmos. Seja uma choupana, um pequeno pedaço de chão ou um palacete. Nós temos que valorar esses ambientes, agradecendo a Deus por estarmos utilizando, na visão de que somos usufrutuários, que não temos a posse dele eternamente, que um dia nós teremos que nos desprender desses objetos, das coisas. Isso é um exercício psíquico, e muitas vezes a pessoa fica muito apegada realmente às coisas que tem, um apego exagerado. Chegam a cometerem crimes por causa de patrimônio material. E isso faz com que essas pessoas, depois de desencarnadas, permaneçam vinculados a esses lugares. Porque ficam como que vigiando essas coisas, pela vinculação que criam. A casa, a espaços físicos, a posses, a objetos. Mas isso é um exercício que a gente não pode fazer depois que desencarnar. Como disse, nós temos que dar valor e respeitar, não sermos esbanjadores dos bens que temos, quando os temos. Mas também não termos um apego tal em que a gente ame os objetos a tal ponto de corrompermos a nossa emoção, os nossos sentidos, pelo prazer da posse dos bens materiais.
é bem diferente. E é isso que Allan Kardec está dizendo aqui, que quando o espírito, a pessoa tem preferência por determinados lugares, de acordo com o aprendizado que ele teve quando encarnado. A questão número 3 de Allan Kardec é a seguinte: o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de que eles são maus. Então, um espírito pode estar ligado a uma localidade. Quer dizer que ele é mau? Não, respondem os espíritos. Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado. Ele falou que é inferior, ele não falou que é mau. Sem que por isso seja mau. Não se observa o mesmo entre os homens? Então, o apego ao lugar é sinal de inferioridade, porque nós temos que nos desprender da matéria, dos bens materiais, do apego, tanto a pessoa, como lugares, como coisas. Porque isso é que constitui elemento de perturbação para nós depois de deixarmos a vida física. E é isso que Allan Kardec verificou no seu estudo, de que as pessoas continuam com os mesmos interesses depois da desencarnação. Mas também há um outro episódio ou uma outra situação que vincula o indivíduo a certos lugares, que é exatamente aquele em que, naquele lugar em que ocorreu uma grande violência, um crime, e que a pessoa fica psiquicamente ligada ao lugar do crime que cometeu contra o próximo ou que cometeu contra si mesmo, que é o caso do suicídio, que pode levar o indivíduo a ficar retido a determinados ambientes. Isso não é regra geral, mas pode acontecer. Nós temos notícia de muitos suicidas que são levados para colônias espirituais, como bem relata Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias do Suicida. Mas a mesma médium Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 6, ela dá um testemunho, ela intitula inclusive o capítulo Testemunho, dessa situação de um espírito que fica apegado no lugar e que médiuns podem perceber. Então, esse episódio da vida dela é muito ilustrativo para o nosso tema, exatamente porque ela vivenciou um episódio que ela considerou como um testemunho da sua mediunidade. Nós vamos ler alguns trechos e convidamos a todos para ler com cuidado e estudar esse capítulo. Ela começa a narrativa mais ou menos assim: até hoje, não sou realmente capaz de me explicar a verdadeira razão pela qual, no mês de junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina Highway, na cidade fluminense de Petrópolis. Ela diz que teve necessidade de se hospedar na casa de amigos na cidade de Petrópolis. E ela descreve exatamente esse tempo que ela passou. Ela continua dizendo: a residência que me deveria hospedar localizava-se num bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que envolvia a casa em perenes sugestões de melancolia. A casa fora construída por um operário alemão e que, por motivos financeiros, mais tarde se suicidara no sótão. O chalé era antigo
E a casa era pintada de branco e vermelho. A casa toda de madeira lembrava as edificações alemãs e suíças. Ivone continua narrando, dizendo assim: apesar do estilo atraente da casa, considerei aquele lugar verdadeiramente lúgubre. E ao penetrar na casa, que ficava nesse terreno isolado, rodeada de sombras, assim que adentrei, eu tive uma forte sensação de angústia, de aflição, que me constringiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio, se as circunstâncias que eu então vivia me houvessem permitido. Logo na primeira noite ali passada, não pude conciliar o sono, não consegui repousar, porque prenderam-me a atenção gemidos continuados e estertores indefiníveis, murmúrios confusos, sem que eu pudesse compreender. Eu ouvia como que alguém que pretendesse falar alguma coisa claramente, mas a palavra era arrastada e eu não conseguia entender. Eu percebi pancadas no assoalho, como se algo insistisse em bater pesada e surdamente nas tábuas, de tal modo incompreensível. Aquilo perturbou-me a noite inteira. O ruído, diz Ivone, provindo do mundo invisível, é muito mais impressionante do que a visão e senti-me chocada. Ainda hoje, prefiro ver os espíritos, qualquer que seja a sua categoria, do que ouvir os ruídos que são capazes de produzir. Os sons, provindos do além, são muito diferentes dos conhecidos na Terra. São como que difusos pelo ar, cavos, surdos, ocos. Esses ruídos impressionaram profundamente Ivone Pereira e ela não conseguiu conciliar o sono e nem repousar. Logo pela manhã, ela foi informar aos proprietários da casa, aqueles que estavam hospedando-a, para saber se eles tinham observado algum fenômeno espiritual no lugar, e eles disseram que não, nunca tinham ouvido falar daquilo, nunca perceberam nada. Era a primeira vez que eles tinham informação de que naquela casa poderia estar acontecendo alguma coisa. E, na verdade, eles não deram muita importância, e Ivone ficou sem condições de relatar o que realmente estava acontecendo com ela. Só que, durante todo o dia e à noite, sobretudo quando ela relaxava para descansar, aqueles ruídos continuavam, aquela sensação de angústia permaneceu, sem que ela pudesse saber por que ela estava passando por aquilo. Foi então que ela tomou a decisão de retomar os estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela disse que se entregou a esse velho hábito e, sobretudo, às preces do capítulo 28, das preces que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela, desde a infância, fazia com muito respeito e com muito fervor. Ela disse que abriu o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e saiu o capítulo O Cristo Consolador. Ela lia o capítulo Cristo Consolador não como mensagens, mas como verdadeiras preces, para que ela pudesse se manter equilibrada naquele ambiente que estava afetando-a profundamente. Ela disse que passou a definhar
A saúde dela ficou comprometida. Ela passou a sentir dores de cabeça constante. Ela não conseguia dormir à noite. A pressão arterial caiu e ela verificou que a saúde estava sendo muito abalada. Ela não conseguiu comprar medicamentos e nem procurar um médico. Ela disse que não tinha dinheiro para procurar um médico, mas estava extremamente enfraquecida. A única coisa que ela conseguia fazer era fluidificar a água. Ela pedia aos benfeitores espirituais que colocassem ali o medicamento. E ela tomava com muita fé. Foi então que ela resolveu, depois de mais ou menos 2 meses, visitar o sótão. Quando ela penetrou o sótão, ela sentiu o corpo gelar. Ela sentiu uma influência contundente e começou a chorar copiosamente, sem saber por que chorava. Ela não viu nada. Foi uma sensação de frio e desejo de chorar, intensos. E foi a partir daí, 2 meses depois dela estar naquela angústia toda, que ela conseguiu verificar o que estava acontecendo. Ela viu, diz ela, com precisão no assoalho do sótão, um homem que se esvaía em sangue. Ele debatia-se em convulsões, numa agonia dolorosa, murmurava palavras ininteligíveis, agitava braços e pernas. Eram os braços e pernas desse espírito que provocavam os ruídos que tanto perturbavam Ivone, que ela considerava ruídos horríveis, horrorosos. Eram os ruídos das batidas de braços e pernas. Foi então que ela percebeu que aquele homem que estava envolto em sangue havia dado um tiro no próprio coração. Ele havia se matado naquele lugar. Era o antigo proprietário da casa. Foi então que ela ficou numa situação e fez uma pergunta para tentar compreender o que fazer naquele momento. Ela fez uma pergunta silenciosa: o que poderei fazer por ele, que estava ali nitidamente aos seus olhos espirituais? E uma voz lhe respondeu: orar, falar-lhe, envolvê-lo na piedade de vibrações amorosas, despertá-lo do pesadelo em que se encontra e se deprime há tanto tempo, anestesiar a sua desgraça com a palavra da fé e da esperança, ampará-lo no coração com a doçura do amor materno. A mulher médium é sempre mãe dos desgraçados. Sussurraram-me aos ouvidos as piedosas palavras dos assistentes invisíveis que me protegiam e me permitiam o fenômeno. Ela não viu os benfeitores espirituais. Ela sentiu-lhes a presença e ouviu-lhes o conselho. Foi então que ela intensificou as orações. Ela disse que lia como prece as amorosas comunicações do Espírito de Verdade, de Santo Agostinho, de Fénelon, todas aquelas sublimes lições que estão colocadas em um Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na medida em que ela fazia as leituras do Evangelho, sem se deixar intimidar, ela não teve medo. Ela fazia as leituras buscando projetar imagens mentais positivas em direção daquele espírito que não poderia ouvi-la, tal estado de perturbação.
Ele era incapaz de ouvir os pensamentos mentais de Ivone. Mas ela continuou, dia após dia, orar por ele. As orações, as leituras, faziam com que em torno dele ocorressem projeções, as imagens das leituras que ele foi absorvendo lentamente, sucessivamente, sem ouvir as palavras, mas sentindo as vibrações amorosas de Ivone. A cada noite, ela tomava o Evangelho e lia, tocada por magia celeste, porque é isso que provoca nas pessoas a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela diz que precisou se recolher no estudo do Evangelho e das preces, porque se ela se intimidasse, se ela negligenciasse, ela estaria perdida, diz ela. As funestas infiltrações vibratórias do suicídio acabariam como que provocando nela uma obsessão inconsciente. O espírito era capaz de obsidiá-la sem pretender. Porque ela também foi suicida em vidas passadas. E ao reencontrar com aquelas vibrações, ele poderia, sem querer, induzi-la novamente ao suicídio. Daí a angústia dela. Aquela vibração fez com que revivesse nela a ideia do suicídio. Se ela prestasse atenção naquele pensamento, ela ficaria obsidiada. Então, para neutralizar os pensamentos daquela entidade sofredora que estava ali, porque ele não estava com a intenção de obsidiá-la, era a presença dele, eram as irradiações emocionais dele, que impregnavam-na, dada a sua sensibilidade. Então, ela não vacilou. Ela continuou as orações. Mas ela percebeu que ela tinha a necessidade do transe mediúnico. Isso é muito comum acontecer com os médiuns, quando se aproximam de certos espíritos, inclusive fora das reuniões mediúnicas. Ela se viu tão vinculada àquele espírito que ela percebeu que a solução mais própria seria o fenômeno da incorporação. Mas como fazer isso sozinha? Ela não tinha condições de fazer essa atividade ou de se permitir ao fenômeno da psicofonia sozinha, dentro daquela casa, com anfitriões que não compreendiam a situação e nem acreditavam na presença daquela entidade. Então ela ficou num grande dilema, porque ela somatizava todas as sensações do espírito. Isso é muito comum, como dissemos, porque o médium, quando se aproxima de um espírito, ele vai assimilar e ele tem o desejo, é muito comum, do transe. Porque através do transe, realmente o espírito pode se esclarecer e o médium sai daquela angústia. Por isso é tão importante o médium frequentar sessões mediúnicas regulares. Mas ela não via naquela casa, como os lares não têm ambiente apropriado para esse tipo de atividade, ela não via condições de atender aquele espírito. Como disse, sozinha era impossível. Então o que ela fez? Ela buscou encontrar um centro espírita ali em Petrópolis. E ela acabou encontrando o centro espírita. Mas aí surgiu um outro problema. Ninguém a conhecia na cidade. Então ninguém ia permitir, nenhum grupo ia permitir que ela, de um momento para o outro, começasse a frequentar e entrar em transe. As pessoas não a conheciam, obviamente não confiariam nela, embora ela chegou a frequentar, a visitar aquela casa espírita, segundo ela. E outra dificuldade também foi de que o centro espírita ficava numa posição da cidade muito distante da casa em que ela estava hospedada.
e não tinha condições dela mesmo frequentar as reuniões públicas do centro, que seria também uma alternativa para solucionar aquele problema que ela estava enfrentando. Porque o centro era muito longe e não tinha condução ou pessoas que pudessem acompanhá-la até a casa já em altas horas, ou quando a reunião terminasse, porque ela ficaria sozinha. Enfim, ela voltou para casa e continuou naquele problema, sentindo a necessidade do transe, mas sem um centro espírita e nem mesmo sem condições de visitar ou de assistir às reuniões públicas. Quando eu li esse episódio, fazendo um parênteses, eu me lembrei exatamente do momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que os centros espíritas estão com as reuniões suspensas, não é? E os médios estão passando por essa situação. Por isso nós escolhemos esse trecho para estudo nessa noite. Muitos médios estão se queixando exatamente do que Ivone passou. Entram em contato com os espíritos, sentem a presença dos espíritos, angústia, a dor, às vezes não enxergam claramente com essa evidência que a Ivone tinha, ou não ouvem como Ivone ouvia, por causa da capacidade mediúnica dela, e a mediunidade dela era de resgate profundo, mas sentem a presença das entidades que às vezes visitam os lares, ou que estão presentes ali, como verdadeiros choques emocionais. E aí que muitos tentam a solução de fazer a reunião mediúnica em casa, o que é inadequado. Como a própria Ivone diz aqui, o ambiente não permitia. Ela estava muito ligada ao espírito. Ou então, a ideia que alguns tiveram de fazer a reunião mediúnica virtual, o que é a mesma complicação, porque a pessoa ainda está sozinha. Uma médium como ela, sonâmbula, diante de um aparelho celular ou de um computador, teria uma crise e poderia, inclusive, ter um surto, agravando mais a sintonia com o espírito e chegar ao suicídio. Então é muito arriscado você induzir uma pessoa, um médium sonâmbulo, um médium que tem a psicofonia sonambúlica, que não tem domínio pessoal, é muito difícil você induzi-lo ou arriscado a uma psicofonia a longa distância, tentando orientar o computador. Porque a pessoa não tem controle. Agora, nós verificamos que essa medida deve ser refletida para evitar piores prejuízos. Porque uma pessoa inexperiente pode entrar num transe, não sair do transe, e isso ser considerado como um surto psicótico e a pessoa ficar em graves dificuldades. Foi a situação que Ivone se viu. Sem o centro espírita, sem poder frequentar reunião pública e sentindo dentro da casa um espírito suicida que a afetava profundamente, porque ela também fora suicida. É o momento que nós estamos passando. Qual foi, então, a solução que Ivone encontrou? Ela entendeu que ela mesma, sozinha, deveria esclarecer aquela entidade. Não teria outra solução. Não tinha o centro, não tinha reunião pública, não tinha ninguém dentro da casa para estar com ela. Ela, então, assumiu amorosamente. Achei linda essa expressão. As mulheres médiuns são sempre mãe dos desgraçados. E ela assumiu essa tarefa maternalmente. Ela continuou diariamente a ler os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, como preces, para que aquele espírito pudesse captar-lhe o pensamento, porque ele era incapaz de ouvir. E assim o fez, durante longo tempo, sucessivamente, resistindo ao assédio, tendo paciência,
tendo tolerância, cuidando da própria emoção, porque se ela vacilasse, ela poderia ser induzida ao suicídio, poderia entrar no estado de gravidade de saúde, ela estava enfraquecendo porque perde fluido ectoplasmático médio nessa categoria. Mas ela não viu outra alternativa. Ela teria que consolar aquele espírito. Era um compromisso dela. Não foi por acaso que Ivone foi parar naquela família. Foi aí que ela tomou o Evangelho, segundo o Espiritismo, como o grande remédio da alma. E realmente o é. Não existe milagre para solucionar problemas como esse. Não é o transe, sozinho, não é a reunião mediúnica em casa, não se pode ir ao centro. É a tarefa de amor que o médium deve exercer. Porque quando se lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e não precisa ler em voz alta, é pelo pensamento. As imagens se projetam no ambiente e os espíritos vão assistindo essas imagens. Ou como esse suicida do sótão, mesmo sem ouvir mentalmente as palavras, aquelas frases foram balsamizando. Ela ficou 1 ano nessa situação. Quando estava completando 1 ano de orações diárias, de paciência, de humildade, de fortalecimento da fé, o espírito Charles e Camilo Castelo Branco, Charles, que foi seu pai em vida passada e era o seu mentor nessa encarnação, fez-se visível a ela. Eles estiveram o tempo todo do lado dela, mas era o testemunho de Ivone. E Charles, então, pôde explicar por que ela passou por aquela situação. Ele disse a ela: também tu foste suicida. E como tal, muito fizeste sofrer a outrem, mesmo aqueles que te procuraram socorrer como espírito. Seria necessário, diz Charles, para teu desagravo, para tua honra espiritual, que um dia testemunhasses valores em torno do complexo suicídio e retribuísses a outrem o auxílio que obtiveste com a caridosa assistência daqueles que te socorreram outrora. Tu faliste. Pela falta de fé em ti mesma e no poder de Deus. Assim, ligada a ti pelas correntes afins humanizadas, a entidade suicida adquiriu condições para se reanimar e perceber o que se tornava necessário à melhora do próprio estado, revigorando-se vibratoriamente. Então, aquele contato dele, do espírito com a Ivone, as preces, foram revigorando a entidade. Ela estava esclarecendo o espírito. Ou como a palavra que se usava à época, ela estava doutrinando os espíritos. Sem palavras audíveis, mas pelo pensamento, provando que a desobsessão não se dá somente pelo transe. Porque os benfeitores espirituais poderiam ter tirado aquele espírito do ambiente antes. Por que não fizeram? Porque era o testemunho da Ivone. Mostrando que o transe não é sempre necessário, mas são necessárias as preces, a vigilância do médium, a mudança de comportamento, para que o processo desobsessivo se desfaça. Muitos médiuns reclamam de assédios obsessivos. O que fazer? Não há milagre. É leitura do Evangelho, é oração diária, é fé,
é paciência, é tolerância. Porque assim, diz Charles a Ivone, como doses homeopáticas, vai se suavizando a dor daquela entidade. Não só do suicida, porque aqui deu-se um exemplo do suicida, mas também dos grandes perseguidores, das almas que odeiam, daqueles espíritos que às vezes acompanham o médium porque são ociosos, porque encontram a brecha psíquica no médium, a fissura moral, o vício, e que começam a rodear o médium, e o médium começa a ter esse assédio, e invigilantemente cai na indução obsessiva. É por isso que todo médium deve ter a atenção com os pensamentos para perceber a origem das emoções. Ivone foi logo percebendo a origem daquelas emoções. Mas se o médium for atento, ele vai perceber também que aquilo não é originário dele. E não é expulsar o espírito, não é mandar embora. É orar. Porque através da oração, evangeliza-se o médium, evangeliza-se o espírito. E aí ocorre a verdadeira desobsessão. Que no caso de Ivone, o espírito, somente depois desses anos todos, teve um pouco de paz, de equilíbrio, e ele pôde ser retirado do ambiente, porque ele estava tão fixado na casa que ele construiu, e cometeu o crime ali por problemas financeiros, que ele não conseguia desvincular, ele nem percebia. Ele ainda estava vendo o sangue esvair do corpo, em estado convulsivo, debatendo, com a mente perturbada. Veja o valor da oração. O valor da fé em Jesus. O capítulo Cristo Consolador de O Evangelho segundo o Espiritismo, Ivone diz que lia aquelas palavras do Espírito de verdade como orações. Então ela não somente tinha uma leitura intelectual, mas uma leitura emocional que projetava no ambiente. E foi assim, consolando e esclarecendo aquele espírito. Ela diz que somente depois que o espírito foi retirado do ambiente, daquele lugar da casa que ele tanto amava, que ela teve condições de também encontrar um outro local para se hospedar e deixar a famosa Petrópolis. Depois que o pupilo espiritual, ela assim se refere àquele espírito sofredor, o seu pupilo espiritual, que ela acabou descobrindo o nome dele, Wilhelm, alemão, ou Guilherme. E também era no mês de julho que ela pôde deixar melancolicamente a cidade de Petrópolis. É uma reflexão para todos nós médiuns do que é uma desobsessão com Jesus, da importância da vigilância que todos nós devemos ter, da oração diária, transformadora de comportamento. Quantos médiuns estão queixando nesse tempo da pandemia a ausência na reunião mediúnica? Agora é a hora da transformação interior. Agora é a hora de fazer com que o nosso lar seja um templo consagrado ao amor, não com manifestações ostensivas, mas com essas orações que são efetivas para o socorro dos espíritos sofredores. Como nós falamos muito do Evangelho segundo o Espiritismo, no programa de hoje eu trouxe uma fala, uma prece de Emmanuel. Emmanuel, quando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, ele publicou um livro, através de Chico, homenageando o centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, chamado Livro da Esperança, ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo de O Livro da Esperança. Ele faz uma oração de gratidão ao Evangelho. Emmanuel diz assim: obrigado, Senhor, agradecendo pelo livro.
não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações na tarefa do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que se transfigurariam, por aqueles que as transfigurariam em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência. Pelos que as abraçaram, quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero. Por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa. Te agradecemos, Senhor, pelos que as transformaram, as palavras do Evangelho, em bálsamos de conforto e paciência nos momentos de angústia. Pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações. Senhor, diz Emmanuel, te agradecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, por aqueles que apertaram esse livro bendito de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Ó Jesus, no luminoso centenário de o Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, que agradeçamos em prece a tua abnegação tutelar e enlevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós. Deixa que te possamos repetir humildes e reverentes. Obrigado, Senhor. É a gratidão de Emmanuel por esse livro bendito, que foi a salvaguarda de Ivone Pereira. Ela diz que escreveu essa história 26 anos depois do ocorrido, para mostrar para nós a importância da oração, do testemunho, da paciência que todo médium deve ter, do valor maternal que devemos acolher os espíritos que sofrem, não censurá-los, não expulsá-los, orar por eles. Nós vamos continuar esse capítulo belíssimo no programa da semana que vem. E tocados ainda pela emoção das reflexões que Ivone do Amaral Pereira nos trouxe nessa noite, da beleza de consolar os espíritos, vamos tentar aqui responder algumas questões que nos foram colocadas. Eu vou preferir as perguntas mais diretamente ligadas ao programa. As que eu não responder podem ser colocadas no Telegram, no nosso grupo no Telegram, que nós vamos responder todas. Vamos ver aqui. A Gisela Marinho. Dona Ivone ouvia os sons do espírito suicida por ter já vivido semelhante situação ou por ser ela médium? Ela era médium audiente, clara e audiente. Ela ouvia porque ela é médium clara e audiente. Tá? Na verdade, ela perceber o espírito naquela condição chocou, não em função da faculdade mediúnica, mas pelo problema da reencarnação, e como ela disse,
ela teve que ficar vigilante porque o espírito, pelas irradiações dele, poderiam induzir lá o suicídio. O espírito poderia obsediá-la inconscientemente. Ele seria um obsessor inconsciente. Ele estaria obsidiando sem querer. Mas ela ouvia pela faculdade mediúnica e não por ter sido suicida. A Célia pergunta, tenho uma dúvida, o ectoplasma emanado pelo médium de efeito físico é o seu fluido vital? Nós temos no corpo um conjunto de fluidos que nós vamos nominando conforme a sua função. O ectoplasma é uma parte desse fluido, no qual contém também fluido vital. Ele não é todo o fluido vital do médium, porque se tirar o fluido vital do médium, ele desencarna. Então, ele exterioriza o fluido vital, o ectoplasma, não é? Que é o fluido animalizado. Ectoplasma é uma expressão que foi designada depois, não por Kardec, mas que ele contém sim fluido vital, por isso desgasta tanto os médiuns de efeito físico. A Dalva nos pergunta, não só aqueles que têm a mediunidade ostensiva, mas todos nós podemos agir como Ivone em relação aos nossos desafetos, que muitas vezes nos acompanham? É exatamente isso, Dalva, que nós procuramos trazer no programa de hoje. Independente da gente ter vidência, clarividência, clareaudiência, ou ser médium psicofônico, vamos orar o Evangelho. Isso não é uma atitude mística, é terapia, é terapêutico. Porque essas irradiações emocionais de Ivone iam também fluido ectoplasmático, juntamente com o fluido amoroso dela, não é? Que era remédio para o espírito. Isso foi ao longo do tempo, tirando o espírito daquele estado de perturbação, e ele pôde ser retirado do ambiente. Então, nós devemos fazer isso, independente se somos médiuns ostensivos ou não. É essa a nossa tarefa de estudantes do Espiritismo. Começarmos a aplicar esse conhecimento, não para entrar em transe, não para buscar desdobramentos, exercícios mediúnicos em casa. É para ficarmos conscientes e seguros. E essa consciência é dada pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que quando terminar a pandemia, nós vamos voltar ao centro espírita, às reuniões mediúnicas, mas nós nunca podemos abandonar esse hábito da oração. Esse hábito de leitura do Evangelho, Chico Xavier também tinha. Ele disse que era o livro que ele carregava no bolso. Não que nós, médios, nos tornemos místicos, porque no Espiritismo, a oração, ela tem uma outra função de impulsionar fluidos. E pelo nosso desejo, a gente transforma o fluido em medicamento, que pode fluidificar a água que a gente bebe, que alguém bebe. Isso nós podemos fazer, sem problema. Não vamos entrar em transe por causa disso. Nem precisamos de concentração profunda, porque o espírito, amigo nosso, é que vai fluidificar. Mas a oração também nós devemos fazer, porque ela é bálsamo. Ela se torna medicamento fluídico. Então eu posso orar para os desencarnados, orar para os encarnados. Nós trouxemos a reflexão do Evangelho exatamente para que a gente, nesse período de grande isolamento social, nós possamos ter um alento, confiança e fé no futuro. Bom, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso estudo está disponível também em podcast no canal da FEB TV, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming. Os nossos encontros semanais, eles ficam gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue, compartilhe com aqueles que não puderam assistir ao vivo. E se você tem dúvidas acerca de mediunidade, eu gostaria de ficar atento à programação da FEB TV, acesse o Telegram, baixe o aplicativo. O nosso grupo é @FebTV_Médiuns. E se você deseja encontrar todo o conteúdo estudado, até hoje todos os programas estão gravados e localizados num lugar só. Acesse o site febtv.com.br/médiuns. Lá você encontrará também as perguntas que já foram feitas, respondidas no Telegram, separados por assuntos. E, finalmente,
convidamos você. Apadrinhe a FEB TV. Colabore. A FEB TV subsiste com colaborações espontâneas que as pessoas podem fazer segundo, naturalmente, as suas possibilidades. Ela permitirá que a TV FEB TV no canal do YouTube permaneça no ar e possa levar este e outros estudos a tantos lares, para o consolo, para o esclarecimento e para a paz. Eu te aguardo na semana que vem para continuarmos os nossos estudos. Até lá. Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Em 2020, sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo, e não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV. Por isso estou aqui para agradecer a você, que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.